A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência e espero que você esteja gostando do programa e que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu quero agradecer também por suas orações, a você que tem incluído toda a equipe da Rede Brasil nas suas orações. Eu quero agradecer pelas mensagens que temos recebido diariamente, tanto aquelas mensagens de elogios, de parabéns, mas também eu agradeço pelas críticas, pelas sugestões, pelas opiniões que são enviadas. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, esses 5 livros, maravilhosos, que é o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Claro, esses servos de Deus, esses profetas, foram levantados por Deus para trazer uma mensagem, principalmente para o povo de Judá, de Jerusalém. Mas que coisa interessante, essas mensagens, esses livros foram preservados, foram inclusos no cânon porque Deus desejava falar às gerações futuras. E o que é que estamos fazendo? Nós estamos selecionando algumas profecias, estamos interpretando dentro do seu contexto, mas trazendo aqui uma mensagem, uma aplicação, levando em conta que essa mensagem também ela é contemporânea, ela é atual. Nos programas anteriores, nós iniciamos o estudo do livro de Isaías, que é o primeiro dos 5 livros denominados de profetas maiores, e nos programas anteriores nós estudamos sobre as dores e o sofrimento do Messias, baseado em Isaías capítulo 53, estudamos também sobre o futuro glorioso de Sião, baseado em Isaías capítulo 54, e hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: o convite gracioso de Deus, baseado no capítulo 55 de Isaías. Esse, sem dúvida, é um convite à salvação. Podemos entender que essa mensagem é um convite de Deus para que todos venham buscar a salvação. Na Bíblia Nova Almeida Atualizada, a epígrafe diz o convite gracioso de Deus, e na Almeida, Revista e Corrigida, a epígrafe diz: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Se você perceber, esse capítulo tem 13 versículos, mas nós selecionamos alguns versículos. Vamos explicar como se deu esse convite aqui através do profeta Isaías. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, que no capítulo 55 de Isaías encontra-se o convite gracioso de Deus, direcionado não apenas ao povo de Israel, mas à humanidade, ou seja, todos os homens são convidados a buscar a salvação. Por intermédio do profeta, Deus convida todos a abandonarem os seus pecados e a buscarem ao Senhor enquanto se pode achá-lo, pois Ele é poderoso para salvar. Além disso, o texto revela-nos que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e aborda também sobre o poder da palavra de Deus, que não volta vazia, mas antes faz o que lhe apraz, como veremos a seguir. Então, perceba que nós vamos tratar nesse capítulo, nesse capítulo 55 de Isaías, não só esse convite à salvação, esse convite gracioso de Deus, mas estaremos estudando também sobre os caminhos de Deus, os planos de Deus e também sobre a eficácia da palavra de Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Capítulo 55, versículo 1 diz assim: a todos vocês que têm sede, venham às águas. Bem, eu gostaria de dar uma pausa aí para explicar que esta sede aí é uma sede espiritual. Não é necessariamente uma sede física, não é uma sede que a água irá satisfazer, não, trata-se de uma sede espiritual. Você sabe disso, que nos ensinos de Jesus,
nos seus sermões, nas suas parábolas, Jesus se identifica como aquele que tem a água da vida, como aquele que sacia a sede humana. Sacia, não é a sede humana. E eu gostaria de ler alguns textos bíblicos onde Jesus se identifica como aquele que pode saciar a sede. Por exemplo, lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 4, a partir do versículo de número 10, que é um texto bem conhecido, você sabe disso, que é aquela ocasião em que Jesus está conversando com a mulher samaritana, e Jesus pede água à mulher, e ela pergunta assim: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus começa a conversar com aquela mulher, né? Ah, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Vamos ver esse texto, muito conhecido, né? São João, capítulo de número 4, a partir do versículo 10, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha que coisa interessante. Jesus está pedindo água no sentido físico à mulher, ele estava com sede, mas ele oferece uma água no sentido espiritual. Aí ele diz ainda no versículo 11, a mulher diz assim: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Ela olhou para Jesus, Jesus não estava ali com nenhum cântaro, nada que pudesse tirar água. Aí ela pergunta: és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, claro, Jesus estava oferecendo aqui à mulher samaritana não a água do poço de Jacó, não é essa água física que nós bebemos, né? A H2O necessariamente, mas ele estava falando de uma água espiritual. Nós vamos perceber ainda em João capítulo de número 7, versículos 37 e 38, muito conhecido esse texto também, quando lá na festa dos tabernáculos, Jesus se colocou em pé no último dia da festa e diz, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então Jesus se identifica como aquele que tem a água viva, aquele que pode fazer jorrar dentro do ser humano uma fonte que jorra para a vida eterna. E que coisa interessante, quando nós lemos o capítulo 55 de Isaías, nós vamos perceber uma expressão muito semelhante. Deixa eu ler mais uma vez, só a parte A deste primeiro versículo de Isaías 55, diz: a todos vocês que têm sede, venham às águas. Ou seja, eu posso saciar esta sede, claro, esta sede aqui é uma sede espiritual. Deixa eu dizer algo aqui, deixa eu explicar algo aqui que eu considero muito importante. Assim como o nosso corpo físico necessita de água, assim como nós não podemos sobreviver muito tempo se não tomarmos água, se não bebermos água, há também uma sede no ser humano, que é uma sede por Deus, uma sede pelas coisas espirituais. O ser humano anela pelo sobrenatural, pelo divino. Há um vazio no coração do homem que somente Deus pode preencher. Isso é notório, isso é perceptível. A religiosidade humana, essa busca pelo divino, essa busca pelo sobrenatural, não é obra do acaso. É uma sede que está em todo ser humano, que só Deus pode satisfazer. E Deus, através de Isaías, está convidando todos que têm essa sede, esse anelo, esse desejo. Venham beber dessa água, venham experimentar essa água.
É um convite à salvação que é estendido não só para Israel, mas para todos os seres humanos. E você que é cristão, você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, sabe disso. Você já bebeu dessa água. Você pode comparar quem era a sua vida antes de beber dessa água e depois que você bebeu, as mudanças, as transformações que ocorreram em nós, depois que nós bebemos, depois que nós experimentamos. Esse texto é um convite à salvação. É o maior convite que o ser humano pode receber, é o convite para buscar a Deus, o convite para seguir a Jesus, é o convite para ser salvo. Esse texto me faz lembrar também o que está em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, por intermédio de Isaías, Deus está lançando o convite aqui, esse convite gracioso para todos os homens ir buscá-lo, e buscar a Deus, saciar a sua sede. Volta ao texto mais uma vez, aí diz assim: ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. Como que diz assim? Se você está sedento, eu tenho uma água que sacia a sua sede. Aí diz: e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Que coisa interessante, não tem dinheiro, mas vocês podem comprar sem dinheiro, vocês podem comer, beber, sim. Venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha que coisa maravilhosa. Isso é um convite à salvação, que é estendido a todos os seres humanos. Detalhes: todos aqueles sedentos por Deus podem buscá-lo, não precisa ter dinheiro. A salvação não é adquirida, não é comprada por recursos humanos, ela já é oferecida gratuitamente. Jesus pagou o preço do nosso resgate lá na cruz do Calvário, quando Ele deu a sua vida por nós, Ele já nos garante essa salvação. Agora, há uma atitude humana, uma ação humana de ir buscar essa água, e Ele não oferece só água. Ele diz: vocês venham mais águas, vocês estão sedentos, podem vir tomar água, mas não só isso. Ele diz que nós podemos comprar sem dinheiro o quê? Vinho, leite. E embora isso aqui esteja usando alimentos humanos, né? Terrenos, mas isso nos fala de banquetes espirituais, do que nós podemos desfrutar quando nós vamos buscar a Deus, vamos buscar a Cristo. É um convite à salvação. Veja o que diz o versículo de número 2, o profeta continua dizendo assim: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouça com atenção o que eu digo, coma o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Que coisa interessante. Desde os tempos bíblicos, que Deus, através do profeta, chamando a atenção do povo, que estavam gastando dinheiro com aquilo que não era bom, que não era agradável, com as coisas, né, efêmeras. E é claro, o contexto nos mostra isso, que ele estava se referindo àqueles que estavam gastando dinheiro com ídolos, com objetos feitos por mãos humanas. Mas nós podemos fazer aqui uma aplicação. Quantas pessoas que trabalham o mês inteiro e gastam dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz. Embora o texto esteja falando de forma mais direta e específica acerca de ídolos que as pessoas compravam, que as pessoas mandavam fazer, usavam seu ouro, sua prata para fazer ídolos, mas isso aplica-se também a essa geração. Com muito respeito, porque eu não estou aqui para denegrir, ofender ninguém. Não tenha isso como uma afronta. Tenha isso como um conselho de um irmão, um amigo. Permita-me dizer isso. Mas você já imaginou aquele tabagista, aquele fumante, o quanto ele não gasta com um cigarro que prejudica a sua saúde? Já imaginou se, em vez de ele gastar aquele dinheiro no cigarro, que ele poderia ter uma condição financeira melhor e ele teria mais saúde, ele viveria mais? Perceba. Observe que na própria carteira do cigarro tem as informações sobre o perigo do fumo, do tabagismo. Esse é um dos muitos exemplos. É lamentável nós vemos, por exemplo,
nas ruas, as pessoas que são viciadas em drogas, os drogados, que às vezes vão juntar as latinhas, que às vezes vão trabalhar e todo recurso que ganham é somente para comprar drogas. É lamentável isso. E esse é um reflexo da nossa sociedade atual, da sociedade moderna. Os homens gastando dinheiro naquilo que não satisfaz, gastando dinheiro naquilo que não é pão. Mas olha que coisa maravilhosa. Deixa eu te dizer algo aqui maravilhoso. Você sabia que a igreja hoje é composta de muitos ex-drogados, ex-tabagistas, ex-alcoólatras. Sabia disso? Pessoas que outrora gastavam o seu dinheiro em bebida, cachaça, em cigarro, mas quando tiveram um encontro com Cristo, a sua sede, ela foi saciada, porque Cristo sacia a sede. Ele disse à mulher samaritana: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria água viva. Glória a Deus. Ele disse à mulher: se eu beber dessa água, eu vou tornar a ter sede. Agora, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ele chegou lá na festa dos tabernáculos e disse assim: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Então, que coisa maravilhosa quando nós vamos a Cristo, quando nós recebemos a Cristo. Ele não só sacia a nossa sede espiritual, esse vazio que o homem tem dentro de si, dentro do coração, ele é satisfeito pela presença de Cristo, pela presença do Espírito Santo. E aí o que acontece na vida do crente, do servo de Deus? Ele vai se desfazer dos vícios, ele vai deixar, não é, essas práticas de lado, e agora ele vai investir naquilo que realmente é bom, aquilo que é agradável, não é assim? Então, eu quero te dizer nessa noite, com muita tranquilidade, com muita convicção, você que acha que não consegue viver sem um fumo, você que acha que não consegue viver sem drogas, você que pensa que não consegue viver sem o álcool, eu quero te dizer que há alguém que liberta. Esse não sou eu, não é o professor Givanildo, é Jesus que está oferecendo a água, é Deus dizendo através de Isaías: você está com sede, vem a mim, eu tenho água. E você vai comprar sem dinheiro, o quê? Água, não é? Pão, leite, vinho. Ele está oferecendo aqui as graças, vamos dizer assim, não quero dizer no plural, a graça da salvação, as bênçãos da salvação que você vai adquirir quando você vai buscar a Deus. Deixa eu ler esse texto mais uma vez. Por que é que vocês estão gastando dinheiro daquilo que não é pão? Trabalhar tanto e você comprar aquilo que não vai satisfazer, o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Coma o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Isso está se referindo, claro, às bênçãos da salvação que Cristo oferece. Veja o que diz o versículo 3, diz assim: dêem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Deus está convidando os homens a ouvir a sua palavra, ir a Deus, recorrer a Deus. Escute a palavra de Deus e vocês vão viver. Esse é o maior convite que alguém pode receber aqui na terra. Eu sei que durante a sua vida você já recebeu muitos convites e você se sente feliz, honrado quando é convidado, não é assim? Quando alguém te convida, por exemplo, a uma formatura, que coisa maravilhosa. Rapaz, eu fui convidado para ir para a formatura. Quando você é convidado a um casamento, a um aniversário, você se sente feliz. Mas o maior convite que o ser humano pode receber aqui dessa terra, nesse mundo, é ir a Deus, é ir a Cristo, é buscar a Deus, é buscar a Cristo, é buscar a salvação. Não existe convite mais importante do que esse. Deixa eu ler mais uma vez o versículo de número 3. Aí o texto diz assim: deem ouvidos e venham a mim. Como que diz assim? Se aproximem de mim, se acheguem a mim, ouçam, escutem e vocês viverão. Aí Deus diz assim: eu farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Claro que eu preciso interpretar esse texto dentro do seu contexto.
É claro que essa mensagem era para o povo de Judá, de Jerusalém. Observe que Deus está falando de uma aliança eterna, daquilo que ele prometeu a Davi. Ele estava dizendo através de Isaías que o povo deveria chegar-se a ele, buscá-lo, não é assim? Deus estava dizendo, se acheguem a mim, eu vou fazer uma aliança eterna com vocês, mas claro que isso aplica-se a toda a humanidade. O projeto, o plano de Deus não é para salvar só os judeus, não é só para salvar os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos, que todos venham ao conhecimento da verdade. Em João capítulo 3, versículo 16, Jesus diz, porque Deus amou o mundo aí é a humanidade, e Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17 diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz que a graça de Deus, graça é favor imerecido. Essa graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então todos podem ser salvos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos 3 a 5. Primeira de Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 5, Paulo vai dizer assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então este plano, esse projeto, esse convite, não é só para o povo de Israel, não é só para o povo judeu, mas Deus convida todos os homens, toda a humanidade a buscá-lo, a saciar a sua sede, a buscar a Deus, e Ele diz que faria com eles uma aliança eterna. Nós vamos agora ler o versículo de número 6. Observe que esse convite, ele tem um prazo específico, ele tem um período de tempo. No versículo 6, Deus diz assim, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Em outras palavras, enquanto você pode, enquanto você tem oportunidade, esse prazo pode ser expirado. Eu não sei se você já teve essa experiência, quer seja uma inscrição no concurso, quer seja uma prova, mas que você queria concorrer a um cargo e quando você menos espera, o prazo expirou. Quando você vai lá no site, acessar o site, o prazo está expirado, não tem mais como fazer, ao menos por enquanto. E eu posso dizer que a salvação é assim também. O prazo pode ser expirado, não podemos desperdiçar as oportunidades. E eu vou usar alguns exemplos bíblicos. Aquela geração antediluviana, com certeza aqueles homens viram Noé e seus filhos construir aquela grande arca. E eles viram os animais entrando na arca. O que deveriam fazer? Entrar. Pedir a Noé, Noé, eu posso entrar também? Mas não, ficaram do lado de fora. E o que diz a Bíblia? Que Noé fechou a arca por dentro e Deus fechou por fora. Com certeza, quando o céu escureceu e vieram as águas, com certeza, muita gente bateu a porta, muita gente clamou pedindo para que Noé abrisse, mas era tarde demais, o prazo havia sido expirado. Isso ocorreu também lá nas cidades de Sodoma e Gomorra, porque a ida de Ló para Sodoma e Gomorra foi uma providência de Deus também, para que os sodomitas ouvissem a palavra de Deus. Pedro diz que todos os dias aquele justo afligia a sua alma, e os anjos de Deus chegaram ali nos momentos finais, nos instantes finais, dizendo assim, nós vamos destruir isso aqui. Quem é que tu tens aqui, Ló? Esposa, filhas, teus genros, vamos sair daqui. Somente 4 saíram. A mulher de Ló parou, olhou para trás, não conseguiu escapar porque tornou-se numa estátua de sal. E só quem escapou foi Ló e as suas filhas.
Não dava mais tempo clamar nem buscar a Deus. O prazo já havia sido encerrado. E nós podemos dizer isso, que a salvação é assim. A porta da graça está aberta. Ainda dá tempo clamar, ainda dá tempo buscar a Deus, mas às vezes a morte chega. E quando a morte chega, o prazo expira. Não tem como buscar a Deus depois da morte. Não tem como buscar a Deus na tumba fria. Não tem mais como. O prazo está encerrado. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, destaca uma das histórias mais tristes da Bíblia. A história daquele homem rico que vivia regalado esplendidamente, mas viveu como se Deus não existisse. Quando ele morreu, foi conduzido ao Hades, ao Sheol. E lá no Hades ele estava querendo que Abraão mandasse Lázaro para evangelizar seus irmãos, para não irem para o mesmo lugar de tormento. Para ele não tinha mais jeito, não tinha mais saída. O prazo estava expirado. Ele queria tentar ao menos para ver se seus irmãos não iam para lá, para aquele lugar, porque para ele não tinha como. Então, Deus, através de Isaías, primeiro convida aos sedentos a buscar a Deus, a comprar a salvação, sem dinheiro, não precisa de dinheiro, é gratuito. Vocês vão ter água, vinho, leite, vocês vão desfrutar de benécias, né? Mas ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, enquanto você pode, enquanto você está vivo, enquanto você tem tempo. É com tristeza que eu digo isso, é com pesar no meu coração, mas há muita gente que já desceu à tumba fria e não teve a oportunidade de buscar a Deus. Quantas pessoas, um dia eu volto, um dia eu vou ser crente, um dia eu vou à igreja, hoje não. Ore por mim, mas um dia eu vou chegar lá. E às vezes a morte chega antes e não deu tempo. Mas qual é o convite de Deus? Deixa eu ler mais uma vez o convite de Deus. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Como que ele diz assim? Vai haver um tempo que não pode mais encontrar a Deus. Invoquem-no enquanto está perto. Na Bíblia Viva diz assim, Isaías capítulo 55 e o versículo 6, na Bíblia Viva diz: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, peçam sua ajuda enquanto Ele está perto, ou seja, antes que seja tarde demais. Veja o que diz o versículo 7, diz assim: que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Eu quero chamar a atenção desse texto. Esse convite para buscar a Deus, para saciar a sede, para buscar a Deus enquanto se pode achar, existe um preço a ser pago, não monetário, não é com real, não é com dólar, não é com euro, não é com prata, não é com ouro, mas existe o preço da renúncia. Ele diz ao ímpio: abandone seu mau caminho. Ele diz ao homem mau: abandone seus maus pensamentos. E o que fazer? Converta-se ao Senhor. O que é conversão, professor? É o meia volta volver, é mudança de atitude, é mudança de comportamento. E quando o homem se converte, aí o texto diz que Deus se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Eu vou ser sincero, que muitas vezes nós somos mal compreendidos, muitas vezes. Você que é cristão já vivenciou possivelmente essa experiência. Às vezes a pessoa conhece alguém que está lá no mundo, né? Nas orgias, enfim. De repente essa pessoa tem um encontro com Cristo, se converte ao Senhor Jesus, e quando ele chega no dia seguinte, digamos, aceitou Jesus no domingo, quando ele chega na segunda-feira lá no setor de trabalho, ou lá na escola, ou lá na faculdade, a maioria das vezes já chega com uma roupa diferente, um traje diferente, uma postura diferente, glória a Deus. E alguém começa a olhar, vê a mudança, né? Aí a pessoa diz assim: eu agora sou crente, eu aceitei Jesus. Ontem eu fui ao culto, levantei minha mão, recebi Jesus.
E as pessoas começam a lembrar o passado. Começa, rapaz, eu te conheço, eu sei quem tu és, eu sei por onde tu andaste, eu sei o que tu fizeste. Mas por que a pessoa pode dizer assim, eu sou salvo? É porque é a palavra de Deus que nos garante isso. Deixa eu ler mais uma vez esse texto. Observe aí, diz assim, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Ou seja, abandone o mau caminho, abandone seus maus pensamentos, se converta. E o que é que vai acontecer quando o homem se converte? Olha, é Deus quem diz que Deus vai se compadecer dele, ele vai se voltar para Deus, porque ele é rico em perdoar. Glória a Deus. Deus é rico em perdoar. Isso me faz lembrar o que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Onde Paulo diz que Cristo nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Paulo diz que em outro tempo nós andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E Paulo diz que nós éramos filhos da ira como os outros também. Aí Paulo diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí Paulo diz, pela graça sois salvos. Então, quando o homem, independente do que fez no passado, se arrepende, se converte, abandona seus maus caminhos, busca a Deus, com o coração contrito, quebrantado, Deus está pronto a perdoá-lo. Deus está pronto a recebê-lo como filho, porque ele é rico em misericórdia. Ele deseja perdoar. Veja o que diz o versículo 8. Aí diz assim no versículo 8, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, por que é que vocês têm que abandonar os seus pensamentos, os seus caminhos? Porque os meus caminhos são outros, são diferentes. Os meus pensamentos não são de vocês. Os meus caminhos não são os de vocês. Ele vai dizer no versículo de número 9, veja o que diz o versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus demonstra aqui, através do profeta, que os caminhos dos homens, que os pensamentos dos homens não são como os caminhos e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos. Por isso há uma necessidade de renúncia, por isso uma necessidade de abandonar o pecado, por isso a necessidade do homem buscar a Deus. E perceba, o que é que acontece quando nós nos convertemos a Cristo? Perceba, nós passamos a amar o que nós não amávamos e nós passamos a aborrecer o que nós não aborrecíamos. Que coisa interessante. Então, por exemplo, coisas que nós não amávamos e passamos a amar, palavra de Deus. Sabe aquele livro que a gente nunca lia, não tinha interesse? A gente passa a ter interesse. Oração. Se colocar de joelhos, buscar a Deus em oração, era coisa que a gente não amava, nós passamos a amar. Cultuar a Deus, adorar a Deus, render louvores a Deus, nós não amávamos isso, nós passamos a amar. E as coisas do mundo, assim, que nós desfrutávamos, nós passamos a aborrecer, é isso que acontece. Por quê? Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Por isso que Deus exige renúncia, que o homem mau, que o homem ímpio abandone seus caminhos, abandone seus pensamentos e volte-se para Deus. Ou seja, nós temos que viver agora de acordo com os desejos de Deus, a vontade de Deus, fazer a vontade. Esse é o objetivo da vida cristã, da vida com Deus, da vida com Cristo. Mudança, transformação, não é assim? Regeneração, santificação, é isso que Deus deseja de cada um de nós. E eu quero dizer que isso é possível. Às vezes Satanás fica colocando dúvida na mente da pessoa, mas eu não vivo sem isso, eu já sou tabagista há tantos anos, mas eu já sou alcoólatra, eu não vivo sem o álcool, eu não vivo sem... Não há vício que Deus não possa libertar. Se você tiver interesse, se você tiver força de vontade, se você buscar a Deus, se você recorrer a Deus, ao Espírito Santo, eu te garanto, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força. Isso que você tanto ama, tanto anela, você vai aborrecer. E aquilo que você aborrece hoje, você vai passar a amar.
Então, somos nós que sentimos essa sede, que devemos buscar a água. Somos nós, seres humanos, que temos que abandonar os nossos maus caminhos e buscar a Deus. E andar no caminho de Deus, nos pensamentos de Deus, nos propósitos de Deus. No versículo de número 10 diz assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Deus vai comparar aqui o poder da sua palavra, ou o poder da profecia, com a chuva, com a neve. Ele diz, assim como a chuva e a neve que desce do céu e para lá não volta, não. Já caiu na terra, já molhou a terra, não vai voltar para o céu mais. Mas ela tem um objetivo, ela tem um propósito, ela foi enviada para quê? Para primeiro regar a terra. E o que acontece depois da chuva? A terra vai se tornar fecunda, a terra vai brotar, vai dar semente ao semeador, vai dar pão ao que come. Ou seja, a chuva trará benefícios aos seres humanos. Aí ele diz, do versículo 11, para nós encerrarmos, ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Isso fala do poder da palavra, do poder da profecia. O que é que acontece, Deus? Ele diz, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Em outras palavras, Deus está falando do poder da sua palavra, que não volta vazia, que cumpre, que faz o que lhe apraz. E eu posso dizer que nos tempos antigos, essa palavra foi dita pelos profetas, os mensageiros de Deus, os arautos de Deus, que transmitiram a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, e essas palavras surtiram efeitos. É claro que nem sempre os homens creram, nem sempre os homens obedeceram, porque o homem tem o livre-arbítrio. Mas nós poderíamos citar aí alguns exemplos. Quem não se lembra lá de Jonas, que pregou para os ninivitas, e aqueles homens, quando ouviram o profeta Jonas, se arrependeram, se converteram, jejuaram, buscaram a Deus, Deus preservou, Deus poupou aquela cidade, 120 mil homens. Quem não se lembra do profeta Ageu e Zacarias, que quando o povo já estava acomodado, não queria construir o templo, aí através de Ageu e Zacarias, aí Deus despertou o povo e o povo pôs-se a buscar a Deus e a construir o templo. Estes são alguns dos muitos exemplos bíblicos do poder da palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus se utilizava de quem? Dos profetas, os seus arautos, os seus mensageiros. E hoje, de quem Deus se utiliza? Dos pregadores da palavra, dos mestres, dos professores. Eu não tenho dúvida disso. Com muita humildade eu digo isso, mas eu digo com muita convicção. Que através da programação da Rede Brasil, nós estamos entrando em muitos lares de pessoas pobres, pessoas ricas, doutores, analfabetos, pessoas de todas as classes sociais. E eu sei que alguns criticam, ridicularizam, eu sei que alguns desprezam, eu sei que alguns não creem, mas uma coisa eu sei, a palavra de Deus ela não volta vazia, ela tem um endereço certo. Quantas vezes as pessoas estão em casa assistindo o culto doméstico, e numa gota de orvalho, num hino, numa mensagem, são tocadas pelo Espírito Santo. Quantas pessoas que estão em casa à tarde e através do altar de Deus, aquelas mulheres cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, transmitem a mensagem e a palavra vai lá no coração. Quantas vezes no programa Graça Sublime, que os servos de Deus estão ali naquela programação abençoada, a palavra vai lá no coração. O culto no lar nem se fala, quantas pessoas se convertem através da programação do Deus Fala ao Coração. Eu não quero falar só dos instantes finais não, eu não quero ser egoísta, mas eu posso dizer que enquanto esta palavra está sendo pregada, com a graça e a unção do Espírito Santo, ela surte efeito. Ela vai lá no coração, ela vai lá no íntimo, como uma espada de 2 fios, porque é isso que diz Hebreus 4:12. Que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 fios. Que ela vai onde a medicina não vai. Que ela entra onde a psicologia, a psicanálise não entra. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nem sempre nós vemos o resultado imediato. Nem sempre.
Às vezes nós pregamos e nós vemos de imediato as pessoas virem à frente chorando, recebendo Jesus como Salvador. Às vezes o efeito é imediato, mas nem sempre o efeito é imediato. Assim como o agricultor que lança a semente e tem que esperar um tempo para que aquela semente venha morrer, germinar, brotar e crescer o orvalho, crescer a plantação, a lavoura, a agricultura, recebendo o orvalho do céu. Assim é a palavra de Deus. Eu não sou capaz de ver com os meus olhos onde esta palavra está chegando, os corações que estão alcançando. Não sou capaz, mas eu sei que o Espírito Santo, ele conhece e ele sabe o poder da palavra de Deus. É por isso que existe tanto ódio a essa palavra. É por isso que tem tanto inimigo da Bíblia querendo proibir que a Bíblia seja lida, proibir que a Bíblia esteja na biblioteca. É porque é simples, é porque essa palavra é viva, ela é eficaz. E eu quero me dirigir a você que é pregador e ensinador da palavra. Não tenha medo nem receio de falar essa palavra. Talvez você não esteja vendo o resultado imediato, mas é Deus que está dizendo: a minha palavra não volta vazia. Ela faz o que me apraz, ela prospera naquilo que enviei. Então Deus começa convidando, capítulo 55, convidando os homens a buscá-lo, a buscar água sem dinheiro, comprar a água sem dinheiro, leite, vinho. Ele convida os homens a abandonarem os seus pecados e se converterem a Deus, porque Deus é poderoso para perdoá-lo. E o texto vai concluir dizendo: a minha palavra não volta vazia. Deus estava dizendo: eu estou mandando essa palavra por Isaías, mas eu sei que ela não vai voltar vazia, ela vai fazer o que me apraz. Assim como a chuva e a neve cai, rega a terra e torna a terra produtiva e não volta para lá, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor Jeová.